Scrum sem Scrum Master vira bagunça. Sabe quando o time tem backlog, tem sprints, tem cerimônias, mas ninguém realmente facilita nada? As deles viram papo, os sprints terminam sem entregar metade e a retrospectiva nunca acontece. Por quê? Não tem tempo. Scrum Master humano vira gargalo. É a pessoa que conhece o processo, mas acaba sendo o cara que marca reunião para falar sobre reuniões. O @SM gerencia seu processo automaticamente, sprints, backlogs, retrospectivas, sem você precisar facilitar nada. Você foca no produto, ele cuida do processo. Fala pessoal, Luiz aqui. No vídeo passado eu mostrei um pouquinho do PM, do PO, trabalhando juntos ali do planejamento até o backlog. Hoje a gente dá um passo atrás e fala de processo novamente. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, a melhor ideia, o time mais talentoso e mesmo assim travar por falta de processo. Eu já vi acontecer inúmeras vezes. O SM ele resolve isso. E o Weaver, que é o nome que a gente dá para o SM aqui no iOS, é um dos agentes mais subestimados do iOS. Então, a gente vai falar aqui no vídeo hoje sobre o que? Eu vou te mostrar o caos que existe sem processo e provavelmente você vai se identificar com pelo menos uma parte disso tudo. Segundo, eu vou explicar o que o SM faz na prática, sem jargão de Scrum, que mais confunde do que ajuda na real. Terceiro, a gente vai praticar na realidade, vou fazer uma demo aqui ao vivo, criando um sprint e um Kanban do zero para vocês. O quarto, eu vou mostrar a retrospectiva automática, que é o meu recurso favorito dentro do SM. E quinto, eu vou fazer um trabalho em conjunto com SM, PO e Dev no mesmo fluxo. Então, vamos pro vídeo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Deixar bem organizado. Já vamos abrir aqui o Cloud Code. Deixar aqui tinindo para vocês. Então vamos lá, galera. Deixa eu descrever um cenário que provavelmente vocês já vivenciaram aí na vida de vocês. Você tem um projeto, tem uma lista de coisas para fazer no Notion, num papel, seja num bloco de notas ou até na sua cabeça mesmo. Segunda de manhã você senta na frente do computador e pensa, o que eu vou fazer hoje? Aí você olha a lista, tem 47 itens, metade sem prioridade definida, alguns você nem lembra mais o que significa. Você começa pela tarefa mais urgente, mas é urgente para quem? Para o cliente A, para o cliente B. Essa feature vai antes ou depois da correção da bug. No final do dia você fez muita coisa, mas não tem certeza se as coisas certas foram feitas. Isso é o que acontece se você não tem processo. E processo não é burocracia, processo é clareza. Qual é o objetivo da semana? Quais são as 3 coisas que, se fizerem, fazem a semana ser um sucesso? O que está bloqueado que eu nem percebi? Sem alguém ou algo que cuide dessas perguntas, elas ficam sem respostas. Na metodologia Scrum, quem cuida disso é o Scrum Master. Na vida de quem trabalha solo ou com equipe pequena, esse papel simplesmente ele não existe. Até agora. Então, deixa eu explicar o que o SM faz sem usar palavrão de metodologia. O Weaver ele faz 3 coisas principais. Primeiro, ele vai criar e gerenciar sprints. Sprint é uma palavra bonita para bloco de trabalho. Uma semana ou 2 semanas com objetivos claros definidos antes da gente começar a trabalhar. O SM vai pegar o backlog que o PO criou, olhar o que está priorizado e monta um sprint com as coisas que cabem no período. Não mais, não menos. Segundo, ele mantém o Kanban. Kanban é aquele quadro de a fazer, em andamento e pronto. O SM ele cuida para que esse quadro reflita a realidade de vocês, sem coisas presas em andamento há 2 semanas sem movimento. Tá bom? Terceiro, ele faz retrospectivas. O que é retrospectivas? É uma palavra chique para o que funcionou e o que não funcionou. É a pergunta mais importante que equipes raramente se fazem. O SM ele faz isso automaticamente ao final de cada sprint, galera.
Ele vai analisar o que foi entregue, o que ficou para trás, ele vai identificar padrões e sugere ajustes para o próximo sprint. Você não precisa facilitar, você não precisa lembrar de fazer. Isso tudo vai acontecer automaticamente no processo. E aqui tem um detalhe importante. O SM não faz o trabalho em si, ele cuida dos processos, tá bom? Enquanto o dev ele escreve códigos, o SM ele vai garantir que o dev sabe o que precisa ser feito, nessa ordem, com essa prioridade. É a diferença entre ter um GPS e não ter um GPS. O dev ainda dirige, o SM é o GPS. Então vamos ver isso aqui na prática agora? Então beleza, eu vou chamar aqui o SM, né? E vou usar o contexto do aplicativo de gestão de tarefas que a gente criou no vídeo passado com o PM e o PO. Temos um backlog com stories prontas. Então eu vou pedir para o River montar o primeiro sprint. Então eu vou chamar aqui o SM. Temos um backlog com 8 stories para o app de gestão de tarefas para freelancers. As stories já foram validadas pelo PO. Quer iniciar o sprint 1 com duração 2 semanas. Qual vai ser o critério? Priorizar o que entrega mais valor mais rápido. Então acionei aqui o SM, ele vai adicionar skill. Ó, load do skill feita com sucesso. Ele foi ativado e vai localizar os stories validadas antes de planejar o sprint. Então ele está olhando o documento, ó, ele está searching os documentos. Então ele achou aqui o Stories Backlog, está lendo. Esse backlog é do iOS em si, não do app de Viajão para Frente. Vou procurar as stories específicas do projeto. Então ele está pesquisando aqui agora, ó. Vamos ver se ele vai achar. Tá procurando. Vamos ver aqui. Opa, acho que agora ele leu, ó, tá lendo esse backlog. Não, ele tá procurando aqui, ó, Explore. Show. Então agora ele tá carregando aqui e vai nos dar a resposta. Ó, encontrei as 8 stories do Freelance Flow, agora vou montar o sprint 1. Duração 18 de março até 1º de abril, critério de seleção, valor business, mas dependências que vocês bloqueiam o produto. Valor versus bloqueio, problema story L, depende de toda a cadeia anterior estar pronta. Colocar tudo em sprint 1, garante nada entregue. Então ele está fazendo aqui o sprint 1, ó. Registro por e-mail, login com Google Authentic, CRUD de clientes, CRUD de projetos. Ações imediatas, resolver decisões técnicas com Architect, criar branch com DevOps, iniciar S1.1 com Dev. Então próximo passo, @dev, iniciar
o S1.1, registro primeiro, que é que eu crio o quadro Kanban do sprint, eu chamo dev para começar a implementação. Então eu vou pedir para ele já criar aqui. Então cria o quadro Kanban do sprint primeiro. Então vai criar aqui o quadro Kanban. Esses erros que tá dando aqui, galera, não precisa se preocupar, tá? Ele criou aqui o sprint, né? O sprint 1. Então ele tá criando aqui o Kanban. Aí, ó. Tá criando o documento lá na pasta de documentos do projeto. Que aí você consegue visualizar tudo no arquivo.md. Opa, ó. Então já criou o quadro, ó. Show de bola. Então, agora, deixa eu fazer uma movimentação no Kanban ao vivo. Vou simular que o dev começou a trabalhar na story.1. Então eu vou colocar aqui, ó, SM story 1 iniciada pelo dev. Você pode atualizar o Kanban, por favor? Eu não vou nem, você pode não, eu vou pedir para ele atualizar de fato. Atualiza o Kanban agora. Que aí ele vai pôr aqui, ó, vai estar in progress. Aí, ó, então já fez o update, tá vendo? Ó? A última atualização foi feita em 2026, no dia 18/3, movida para in progress. Então já tá fazendo aqui os updates dos progressos, ó. Então ele vai fazer tudo bonitinho, tá? Então ele moveu automaticamente para em andamento. Ele já registrou quem está trabalhando, quando começou e qual é a estimativa de conclusão, ó. Então já foi até movido aqui pro quadro, beleza? Agora, se amanhã, por exemplo, eu chamar o SM e perguntar o status dos sprints, ele me diz exatamente onde está cada coisa, sem eu ter que pesquisar, perguntar pro dev ou olhar em 5 lugares diferentes. Isso que é o mais legal. Agora eu vou mostrar o que eu considero o recurso mais valioso do SM, que é a retrospectiva automática. Vou simular, tá, que o sprint 1 terminou, algumas stories foram entregues, 2 não foram, houve um bug que interrompeu o trabalho 2 dias. Vou pedir a retrospectiva, tá bom? Então eu venho aqui, vou conversar com o SM. SM, o sprint 1 foi concluído. Dados. Stories planejadas 4, stories entregues 2, stories não entregue 2, complexidade maior que estimada, interrupção, bug crítico no dia 18, consumiu
2 dias. Faça a retrospectiva do sprint. Mesmo a gente não tendo criado o projeto aqui, de fato, eu estou simulando aqui, tá, galera? Então ele só vai meio que criar talvez um relatório aqui, talvez nem nada a ver, né? Ou talvez ele nem vai criar, porque ele vai talvez ver que não tem nada criado. Mas ele vai entregar um relatório. Ó, então ele está criando o relatório, ó. Write Docs Story Sprint 1 retrospectiva.md. Então já está criando toda a retrospectiva aqui do sprint, tá bom? Isso aqui, galera, é aprendizado organizacional automatizado. A maioria das equipes nunca faz retrospectivas. Por quê? Não tem tempo. O resultado é que cometem os mesmos erros sprints após sprints. Com o SM, galera, a retrospectiva acontece sempre. Os aprendizados são registrados, os processos melhoram automaticamente. Esse é o valor composto do SM. Ele fica melhor ao longo do tempo, tá bom? Então aqui, ó, ele já criou, ó, um pouco do que foi feita a retrospectiva, ó, tá bom? Então ele criou aqui todo o relatório. Agora, deixa eu amarrar os 3 agentes juntos para você ver a visão completa aqui de um fluxo, tá bom? Então, eu vou falar para o PO cuidar do backlog, que vai priorizar stories, validar critérios de aceite e garante que o dev vai entender o que precisa ser feito. Depois eu vou chamar o SM, que vai pegar esse backlog e organizar em sprints. Ele vai definir o que vai ser feito agora e o que fica para o próximo ciclo. E aí eu vou chamar o dev para ele executar todo esse trabalho conforme o SM atualiza o Kanban e monitora o progresso. E aí, ao final do sprint, o SM faz a retrospectiva e já prepara o próximo sprint baseado no aprendizado. E aí você vai repetindo esse ciclo. E a cada ciclo, a tendência é que o projeto ele ainda fica mais preciso, tá bom? E você toma as decisões estratégicas, você decide a direção do produto, você fala com o cliente, o operacional do processo roda todo sozinho. Isso não é ficção científica, tá, galera? É o que já está funcionando dentro do IOX, beleza? Então, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu aqui hoje. O SM ele vai gerenciar todo o processo, ele não faz o trabalho técnico, ele cuida de como o trabalho ele flui ao longo de todo o processo. Sprints com objetivos claros, não só lista de tarefas, mas direção definida. Kanban atualizado automaticamente, status em tempo real sem você gerenciar. Retrospectiva automática ao final de cada sprint, aprendizado constante sem reunião manual. E o trio SM, PO e Dev completa o ciclo de desenvolvimento. Beleza? Agora me conta aqui nos comentários, galera, você usa algum método de organização hoje? Scrum, Kanban, Trello, planilha, papel, tudo na cabeça? Como que funciona aí para vocês? Não tem certo ou errado, tá bom? Só quero saber como vocês estão se virando por aí. Se esse vídeo foi útil para vocês, meus amigos, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal. E já deixando um próximo spoiler, a gente vai falar agora do próximo agente, que é o Analyst, que faz toda a pesquisa de mercado, tudo completo em até menos de 40 minutinhos, uma coisa que antes levaria até semanas, tá bom? Isso vai impressionar vocês. Até o próximo vídeo.